O Espaço PUC está de volta e hoje estamos debatendo os 50 anos do golpe militar. A nossa equipe foi às ruas saber a opinião das pessoas sobre a ditadura. Será que os brasileiros têm noção do que esse período representou para a história do Brasil? A ditadura militar, ela teve uma importância para a questão da organização do país, mas também ela teve um aspecto negativo com relação à questão também da excesso de força, né? Da questão da liberdade também, né? de expressão. Foi uma época muito difícil para nós, né? E que hoje a gente tem a liberdade aí depois desse golpe, depois das diretas já, depois de Tancredo, que voltou a ter a liberdade de imprensa, de tudo no nosso país. Mas foi um período muito severo para nós, muito, muito crítico. Eu sei que falavam que era a época dos militares, mas pelo que eu estou vendo hoje, a época dos militares estava melhor do que está hoje. Eu sei que foi, um momento que a parte militar estava comandando o Brasil, né? Não sei dizer com todas as palavras, não. Sou radicalmente favorável, a vida inteira fui. Por quê? Tudo, por tudo. Mesmo com boicote, mesmo com tudo, radicalmente favorável, a vida inteira, né? Só aí já fui milico ainda. Foi o período em que os militares governaram o Brasil, né? E foi o período onde não houve democracia e o povo não tinha liberdade de expressão. Devia voltar urgentemente ontem, se possível, porque o judiciário não faz nada para defender a gente, que poderia defender seria o judiciário hoje. Como eles não estão só omisso e covarde, só os militares mesmo, que é a salvação do povo brasileiro. Só isso. São diversas opiniões, né, Paula? Isso, as opiniões são divergentes. Professor Carlos, recentemente tiveram manifestações nesse fim de semana pedindo a volta da ditadura. O que o senhor acha sobre isso? Bom, primeiro eu acho um desconhecimento completo da situação do pós-64. E segundo, há um processo de infiltração muito grande na recuperação do golpe para mostrar para a população de que o melhor seria uma ditadura uma democracia controlada, aonde que os militares teriam o papel desse controle. O equívoco dessa posição começa a entender o seguinte: que Constituição estaria aberta ao controle de um general de 5 estrelas? É um problema jurídico que essas pessoas que falaram aí na televisão não estão entendendo. Aqueles que defenderam a volta dos soldados ao controle do Estado não estão preocupados em saber o seguinte: se eles podem entrar na sua casa. Bom, é uma minoria, né? Mas ainda existe. Tem um dado também interessante, que para conquistar o poder, para exercer a ditadura, 7 mil militares foram excluídos das Forças Armadas, foram perseguidos, demitidos, alguns foram mortos, exilados. 7 mil militares? 7 mil militares. Então tinha dentro das Forças Armadas muita gente que era democrata e patriota. Então eles tiveram que se afastar para impor a ditadura. Isso é importante também. Isso é importante. Não, você passa a ideia, as Forças Armadas tiveram importância quando foram lutar pela paz na Europa, expedicionários, a FEB. Eles voltaram com ideias de democracia. Nós tivemos militares democratas. O Lott era um militar decente, digno. Então é importante não generalizar, né, deputado? O Carlos Lamarck era militar. Ele era um tenente do Exército. Ele era tenente do Exército. Foi líder da guerrilha, morreu na Bahia. E que serviu, inclusive, em Suez. Ele teve contato com outros países, então ele observou que a questão da liberdade está associada à justiça social. Não adianta ter liberdade sem justiça social. Isso nenhuma ditadura vai permitir. Agora, quando as pessoas erroneamente associam a ditadura a um senso de organização, isso não reflete, de certa forma, uma falta de informação da imprensa que estava, parcialmente cerceada ou limitada em alguns aspectos naquela época? Eu acho mais a imprensa de hoje, né? Não naquela época. Naquela época a imprensa ela estava amarrada a um contexto do qual, se ela se recusasse, ela poderia ser extinta ou fechada ou simplesmente largada ao léu. Agora, a imprensa de hoje, ela faz um jogo triplo ou duplo. Qual que é o jogo duplo que ela faz? Ela, ao mesmo tempo que ela apresenta as mazelas de má gestão do Estado,
e que ocorre também, ela também apresenta a má gestão como se fosse um componente da volta da democracia e da volta da ditadura. Esse que é o problema. O senhor concorda? Eu acho que tem um dado importante que vocês estudaram. Vocês leram algum livro escolar? O que foi a ditadura? Sim. Aliás, essa é uma questão central. Quer dizer, você vai numa escola, numa academia militar, no livro fala que foi uma revolução democrática que livrou o país do comunismo. Eles dão uma versão, até hoje, que está totalmente desmoralizada pela história, continua ensinando daquele jeito. Eu espero que com a Comissão da Verdade, que vai sair o relatório, contando todas as atrocidades, para esse coronel Malhães, que falou na semana passada, ele contou como foi que eles mataram o deputado Rubens Paiva, que cortou a barriga para não flutuar, que cortou os dedos para não identificar, tiraram a arcada dentária, calcularam que pedra permitiria que ele flutuasse em vez de ir profundo e ser descoberto, que eles montavam lugares clandestinos para matar as pessoas. Ele contou com uma frieza enorme, a certeza da impunidade por causa dessa anistia, que é supostamente por dois lados, anistia para crime contra a humanidade. Mas a Comissão da Verdade vai contar tudo isso. Os crimes contra a liberdade de imprensa, contra a universidade, os crimes contra a liberdade sindical, os crimes contra a liberdade de expressão do povo brasileiro, tudo isso virá à tona. E aí, isso teria que ir para o livro escolar, teria que ir para o currículo escolar, inclusive das academias militares. Isso aí que vai mudar mesmo. Verdade. Contar a verdadeira história. A gente vai aceitar mentiras sobre a escravidão? A história, então, de certa forma, ela está maquiada, deputado? Completamente. É a primeira vez na história do país que tem uma comissão da verdade. A verdade sempre foi contada na literatura, no cinema, nas artes, mas não basta. Tem que ser contada desde o início, na escola. O senhor concorda? Concordo, e vou acrescentar um dado que reforça a tese do deputado. A questão da escravidão. Como é que se tentou eliminar a questão da escravidão no Brasil, como não tivesse ocorrido? O nosso grande Rui Barbosa mandou queimar todos os documentos. Rui Barbosa. Agora, pensa o que os militares fizeram. Eles não queimaram, eles queimaram as pessoas, né? Inclusive, o senhor foi preso político, né? Passou por tortura. Eu queria que o senhor contasse, Nilmário, como que foi esse processo? Em 68, eu estudava ciência econômica. E eu fui preso distribuindo panfletos. Mais 2 pessoas, perto da Manesma. Tinha havido uma greve, e nós fomos distribuir um panfleto. Fiquei preso 32 dias, naquela época tinha habeas corpus. Foi maio de 68. Mas gerou um processo. Lei de Segurança Nacional, como se fosse inimigo interno. Aí, a partir daí, eu fiquei clandestino quando veio o ato 5, que eu não tinha alternativa. Eu vivi muitos anos na clandestinidade, fui preso de novo em São Paulo. E dessa vez já era o terror de Estado, período Médici, e a tortura era institucionalizada. Aí eu fui preso como humilhante, passando por torturas bárbaras também. Cheguei a perder a audição do ouvido esquerdo. Aí passei muitos anos, passei 3 anos e 1 mês cumprindo pena. Inclusive, com a presidenta, né? No mesmo presídio Tiradentes, São Paulo, que foi demolido, no Carandiru, que foi implodido, no hipódromo, que foi queimado por uma rebelião de presos, depois em Linhares, aqui em Juiz de Fora. Cumpri minha pena. Mas eu acho que é o seguinte, eu não tenho nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, nada disso. Só acho que não podia ter tido impunidade. E a justiça não é vingança. A justiça é... Mesmo durante a ditadura, Daniel, não tinha nenhuma lei que falasse que podia torturar e matar presos. Não tinha lei, não. Era institucionalizada, mas não era legal, não era legítimo. Não se podia matar e torturar. Em um lugar nunca foi. Jamais diriam que é possível torturar. Não ia colocar isso na Constituição e numa lei. Agora, até eles, as próprias leis que eles fizeram de arbítrio, não previam o que eles fizeram com os opositores políticos. Agora, vale lembrar também, né, que os grupos militares foram diversificados. Tinham grupos assim, de extrema direita, vamos dizer assim, de extrema posição
discriminatória com relação aos presos políticos, mas tinha militares também nacionalistas. Como o deputado falou, eles foram alijados, eliminados, ou expulsos, ou simplesmente perderam o lugar que eles estavam dentro do Exército. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, nós temos casos de militares que fizeram isso, mas tiveram uma opção ao contrário, partiram para a luta armada. Então, voltando à fala dos nossos cidadãos, eles estão desconhecendo, na verdade, qual é a relação entre democracia e liberdade. E estão entendendo que a palavra justiça é como se fosse uma justiça comum, e não como se fosse um interesse social organizado em torno de uma Constituição também promulgada a favor e com o interesse da população. Para finalizar a nossa conversa, de forma breve, eu gostaria que os senhores destacassem, dentre tudo que nós discutimos, qual a maior lição os senhores tiram desses 21 anos que marcaram a nossa história. A democracia pode ter 1000 defeitos, mas ninguém inventou nada melhor que ela. Que ela permite o conflito, a mediação pacífica dos conflitos, e não permite a violência praticada pelo próprio Estado brasileiro. Então, acho que a lição é essa. Democracia sempre, tortura nunca mais, ditadura nunca mais. O senhor compartilha dessa ideia, professor Carlos? Eu ficaria com essa ideia, ditadura nunca mais. Agora, não deixar que o Estado esqueça ou simplesmente desapareça com essas questões históricas. Okay. Com certeza. Muito obrigado pela presença na tarde de hoje e espero que a população reflita e construa novos quadros, novos cenários para a nossa história. Não é mesmo, Paula? Com certeza. Muito obrigada pela presença dos senhores. O Espaço PUC de hoje fica por aqui. O Repórter PUC volta na próxima quinta-feira. Participe! Envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Na segunda-feira eu volto às 4h45 da tarde para falar dos 10 anos do NAI, o Núcleo de Apoio à Inclusão. E é claro, espero por você. Obrigado pela companhia, um excelente fim de semana e até segunda. Obrigada pela companhia, tchau.